não só qual é, mas desde o princípio do teu mandato como vereador em Santo André, qual foi o teu Sim. foco na hora, enfim, qual foi teu foco qual foi o teu foco como vereador? Olha, eu sou conhecido, por minhas pautas políticas, né. Antes de ser vereador, eu já era um ativista político, né. Acho que todo representante que é eleito, ele tem um significado, né. E eu sempre defendi as bandeiras do liberalismo, do Estado reduzido, né, do bom uso do dinheiro público, do combate a privilégios, obviamente defendendo o empreendedorismo, a desburocratização. Então toda a política nesse sentido, fiscalizar também, né, eu já fazia isso quando não era vereador, fiscalizar contratos malucos, que às vezes é apresentado aí para gastos milionários, né, e eu mantenho as mesmas bandeiras. Então, logo que eu assumi, depois que eu fui eleito, que a gente não pode esquecer. Por que que eu fui eleito? Porque as pessoas acreditaram nesse propósito que eu represento, né, pelas minhas atuações. Então, o primeiro gesto que eu fiz, já para mostrar que era sério, foi um ofício abrindo mão do carro oficial, da gasolina, de todo tipo de benefício que um vereador teria direito, que eu considero desnecessário para eu desempenhar um bom trabalho, né. Então, e de lá para cá, a maior parte dos projetos que eu apresentei é dentro dessa linha. Então, já consegui aprovar o projeto da desburocratização econômica na cidade de Santo André, o que simplifica, utiliza muito meios digitais, elimina uma série de documentos desnecessários, como certidão de nascimento, dos trâmites que os empresários precisam para tirar um alvará, para regularizar uma situação. Também, obviamente, como eu já falei, combatendo a gastança pública pelo exemplo. Obviamente que quando eu sou eleito com essa bandeira, eu não consigo modificar a cabeça de grande parte dos políticos que ainda são eleitos com aquela tradição política de não respeitar o dinheiro público, né? Mas eu começo pelo meu exemplo, sempre quando tem uma discussão de um gasto elevado, ou de aumento de salário, aumento de imposto, eu sou o primeiro a levantar a bandeira e a voz contra, né? Quando tem um projeto bom aí de privatização, eu sou quase, ou concessão de serviços públicos, eu sou quase voz única, que eu não tenho nenhum receio de defender, aí eu tenho que convencer um por um, explicar os benefícios do poder público, utilizar a iniciativa privada aí como parceria, né? Enfim, é um desafio, porque a gente no mundo, principalmente na vereança, a gente tem muitos líderes comunitários, muitas pessoas que são extremamente carismáticas, pessoas que são boas pessoas, fazem ações sociais, e quando elas entram para o legislativo, elas nem sempre estão antenadas em políticas públicas, econômicas, liberais, e elas estão ainda focadas, eu quero continuar fazendo minha assistência social, eu quero continuar defendendo o futebol. Então, uma Câmara de Vereadores é composta de várias pessoas da sociedade e nem sempre a gente tem o entendimento que nós aqui já nos envolvemos com política, sabemos o que a ideologia representa, sabemos o bem de uma ideologia, o mal de uma ideologia, então não é tão simples, mas é o trabalho que a gente tem de cuidar da cidade, passar por essas dificuldades e conseguir, ponto a ponto, ter progressos e avanços. Aqui eu já tive, a gente conseguiu aprovar a reforma da Previdência Municipal, né? Como eu disse, a gente aprovou a desburocratização econômica, a gente já fez vários projetos aqui na cidade também, combatendo um dos maus modernos aí, que é a cultura da lacração, da cultura woke, né? Então a gente tem já vários projetos aprovados, por exemplo, em Santo André é proibido o uso dos pronomes neutros em qualquer documento oficial, qualquer instituição do poder público, qualquer escola. Então isso já é um avanço que a gente tem. A gente proibiu também que banheiros trans fossem instalados em escolas públicas, né? Que a gente está falando aí de escolas públicas, o ensino fundamental 1 e 2, né? A gente conseguiu. Bom, enfim, tem uma série eu tenho a última batalha que eu estou travando nesse sentido é um serviço de concessão pública do serviço funerário. Hoje, quem presta o serviço funerário é a própria cidade. E, obviamente, a gente tem 5 cemitérios aqui na cidade de Santo André. Obviamente, eles estão mal cuidados, mal gerenciados, a gente não tem segurança, a gente não tem a zeladoria adequada. O poder público não sabe administrar, né? O poder público, aliás, nem deve administrar esse tipo de serviço. Então, mas está sendo uma luta, pelo que eu já expliquei anteriormente, pelo desalinhamento aí ideológico, econômico, né? É uma luta que ainda o brasileiro
alguns brasileiros, mas são muitos, né, milhões de brasileiros, têm na cabeça de que o Estado tem que gerenciar tudo, o Estado tem que ser o paizão, o Estado não pode, no linguajar popular, vender nada, o Estado não vende nada, ele concede algum serviço, né? É uma concessão. Mas está sendo uma luta, estou sendo mais uma vez uma voz única, estou falando dentro da Câmara com cada vereador, estou falando com a sociedade, e se tudo der certo, até o final desse mês, a gente vai conseguir mais um passo aí para o liberalismo, aprovando aqui em Santo André a privatização, desculpa, a concessão do serviço funerário da cidade. E uma questão, falou assim que na Câmara de Santo André, e que obviamente é o reflexo de todas as casas legislativas, pelo menos a maior parte das casas legislativas do Brasil, tem vários vereadores que representam diferentes setores da sociedade. Daí Sim. minha pergunta é, como fazer para mais ideias liberais, mais ideias conservadoras, principalmente alinhadas ao MBL, ou até mesmo Sim. as suas pautas, consigam abraçar mais pessoas para, por exemplo, não ter outros vereadores em Santo André que defendem pautas genéricas, pautas mais populistas. Como é que passa Sim. por esse desafio? Isso é uma luta diária, porque muitos vereadores vêm com aquele ensinamento que as pessoas têm na escola, né? Vem o empresário como um inimigo do Brasil, né? O cara que explora pessoas. Então, isso está, de alguma forma, dentro da cabeça dos brasileiros, porque foram implantados aí por professores doutrinadores e tal. E isso acaba sendo refletido nesse tipo de representatividade. É uma representatividade difusa, diversa, e com diferentes níveis, né, de conhecimento. Agora, como que a gente avança em pautas liberais? Primeiro, trazendo a realidade à tona, né? Trazendo a realidade à tona. A gente tem que explicar com exemplos reais, né, o que seria uma concessão, o que seria uma privatização, quais são os ganhos disso, né? Por que a cidade deve focar mais na parte administrar os serviços essenciais e buscar parceiros de fora. Então, a gente tem que começar desde o princípio, desde das bases do liberalismo, para buscar os vereadores que são mais próximos aí da realidade. Então, de repente, um comerciante, um dono de restaurante, uma pessoa que tem algum tipo de atividade econômica própria, que já vão ser os vereadores mais fáceis de entender um projeto liberal. E, através deles, somando força para ganhar apoio daqueles que ainda não tiveram o acesso ao conhecimento, e principalmente aqueles que já falam em privatização e concessão, falam, não pode vender nada, a nossa cidade não pode abrir mão de patrimônio. E esse daí a gente tem que ir lá com 1, 2, 3 vereadores, conversar, explicar os benefícios que tem que ser para o cidadão, né? E a gente consegue ter avanços. Como eu disse, a gente conseguiu, nesse sentido de projetos liberais, aprovar o projeto de desburocratização econômica, o Estatuto de Defesa do Empreendedor. Veja só, a gente tem o Código de Defesa do consumidor. E a gente aprovou também aqui em Santo André o Código de Defesa do Empreendedor. Então, por que a gente vai fazendo isso? Para que, de alguma forma, a gente traga a Câmara para discussões mais sérias e tentar, sim, elevar o nível dos debates políticos da casa. Não tem muita mágica, você não consegue impor. Então, é sempre na base da conversa, do diálogo. Não adianta brigar, não adianta falar mais alto. Numa casa legislativa, no caso de Santo André, a gente tem 21 vereadores. Na verdade, a gente está buscando um voto. A soma de todos os vereadores vai dar um voto. Vai ser sim ou não, correto? Então, a gente tem 21 avos, 21, que a gente tem que ter um diálogo aberto entre todos e buscar, através de uma discussão, de uma articulação, os avanços que a gente precisa. Temos sempre vitórias? Nem sempre, mas com o estilo que eu venho desempenhando na cidade, eu digo que a gente está 90% aí satisfeito com a evolução de projetos aprovados na cidade, principalmente com aqueles que a gente veta. Aumento de imposto, troca de frota de veículos de vereador, aumento de salário, tudo isso a gente está conseguindo não levar à pauta, né? Então isso é importante também. Não só apresentar de forma propositiva, mas estar lá como um zagueirão, né, chutando a bola para o mato, caso venha alguma bomba aí
que possa prejudicar os cofres públicos. Tu comentou que um dos projetos aprovados foi a questão de proibir o uso de pronome neutro em documentos oficiais, né? Isso. Sim. E também de proibir banheiro neutro, né? Isso. Na banheiro, é banheiro trans, na banheiro Banheiro trans, que, é trans. o banheiro, que seria o banheiro dentro de ambientes escolares públicos, Uhum. tá? A gente tem uma questão de que, principalmente na cultura woke, tenta trazer alguns tipos de assuntos que não deveriam ser levados para crianças, né? Dentro do ambiente escolar, a gente tem uma ordem, tem uma regra que é biológica, né? E por proteção até dos meninos, das meninas, a gente tem banheiros separados aí pelo sexo, né? Sexo masculino e feminino. E dentro de um ambiente escolar, que a gente está falando de educação infantil, a gente não tem que sexualizar a pauta, né? Isso daí é lá para frente, é a vida adulta. As crianças, elas têm que ter o foco na educação, no aprendizado, né? A gente não pode levar esse tipo de pauta, mesmo porque quem tem que educar os valores dos filhos, né, são os pais. Então, se a gente começa a colocar alguns assuntos ou algumas soluções ideológicas para crianças, muitas vezes isso vai estar indo em desencontro ao que a família acredita ser importante para a educação do seu filho. Então, é melhor que a escola se mantenha neutra, se mantenha sem tabus ideológicos e principalmente um combate total à sexualização infantil. Então, o que está por trás disso é uma proteção à criança. Eu tenho até a felicidade, essa questão do pronome neutro, eu consegui uma vitória logo na minha primeira semana de mandato. Né? Que Eu show. recebi, assim, porque eu fui eleito e eu recebi já diversas mensagens por WhatsApp com fotos de escolas que estavam utilizando Bem-vindix, enfim, esse tipo de linguajar para dar boas-vindas para os pais, para os alunos, e eu já, na primeira sessão, expus a situação, eu enviei uma solicitação para a secretária de Educação, na época, se ela tinha ciência, qual providência que ela iria tomar, e resultou que ela baixou uma portaria imediatamente, não demorou um dia, proibindo o uso de pronomes neutros nas escolas. Aí o que aconteceu? Eu falei, olha, eu não vou brigar com os professores, né? Eu tenho certeza que grande parte dos professores se incomodam com essa militância, com esse ativismo num ambiente escolar infantil. Eu fui até as escolas e comecei a conversar com os professores, fui visitar, ver a estrutura, ver se estava tudo ok, e no meio do caminho eu era reconhecido, né, como o vereador que tinha usado a tribuna para combater a linguagem neutra nas escolas. E, para minha surpresa, a grande maioria dos professores estavam agradecendo o meu posicionamento e disseram que eles tiveram uma conversa entre as escolas, entre os diretores de escolas naquela mesma semana e chegaram na conclusão que, de fato, estava tendo um abuso, que eles estavam entrando para uma seara que não deveriam dentro do ambiente da escola municipal. Ou seja, foi uma vitória perfeita, né? A gente conseguiu o avanço através de uma portaria, que depois virou lei, né, através do legislativo, e os professores mesmo apoiaram. Então, é isso que eu considero vitória total. Eu Quem perguntei essa chora com isso, questão. quem chora com isso, obviamente, é o pessoal ligado à POSP. A POSP é o sindicato dos professores aqui em São Paulo. Então, eles são sempre ligados ao PT, à CUT, né? Então, esse pessoal que está indo para essa política identitária chora, né? Mas, como sempre, eles são minoria. É que eles são a minoria que se manifesta e a maioria que se cala tem que aceitar. Só que quando a maioria se manifesta, eles perdem. Aí eles têm que colocar o rabo entre as pernas e se posicionar no lugar que devem estar. Se está no ambiente escolar, ensinar e se limitar a isso. Eu perguntei a questão dos projetos, que é porque como é que é a esquerda e como é que foi a reação da esquerda com esse tipo de projeto? Porque, por exemplo, se eu não me engano, ano passado aqui em Porto Alegre foi aprovado um projeto que proibia nas escolas o ensino de pronome neutro. E foi uma barulheira da esquerda, sabe? A esquerda esperneou até não poder mais, mas o projeto foi aprovado. Porque Sim, aqui sim, a casa ainda tem uma maioria conservadora. Mas como é que é sim. em Santo André? Como é que é a esquerda? É pesado. Dentro do Legislativo de Santo André, a esquerda é muito fraca, tá? A gente tem, basicamente, dos 21, 3
2 do PT e um do PSOL. E tem o pessoalista, ele não é nem um pessoalista assim que a gente imagina. O pessoalista é aquele cara identitário que vai ficar defendendo a cultura woke, né? Esse pessoalista já é um senhor, tem quase 70 anos, e ele é um ex-petista. Eu falo que ele é um pessoalista com uma alma petista. Então, eles são um pouco mais moderados nessa questão identitária. O petismo antigo, ele era uma luta de classes, né? Ele era uma luta do trabalhador contra os empresários, e eles tinham essa linha de trabalho. Eles não se envolviam com questões identitárias. Hoje, no PT, o PT está se envolvendo, mas é um movimento mais jovem dentro do PT, né? É algo mais recente dentro do PT. Então, os vereadores que eu tenho, que são meus opositores, com exceção do pessoalista, mas mesmo assim de forma muito moderada, é o único que vai na tribuna, que tenta contra-argumentar, mas por ser uma voz basicamente isolada, ele acaba não tendo espaço, ele acaba não tendo adesão de nenhum outro vereador, porque a Câmara é basicamente formada de conservadores. O brasileiro, na essência, é conservador, e uma consequência disso é que a gente tem, dos 21 aí, pelo menos 18 vereadores que está mais alinhado com o conservadorismo. Então, fica mais difícil. Agora, a mobilização social acontece, porque a gente tem os grêmios estudantis, que são de esquerda organizados, a gente tem os sindicatos, que são, obviamente, de esquerda organizados, e muitas vezes eles usam essa pequena organização que eles têm para ir na galeria tentar pressionar os vereadores. Mas eu fui um que disse para os vereadores, e sempre falo, não tenham medo de enfrentar essa gente. A vaia desse pessoal da esquerda é o aplauso dos nossos apoiadores, dos nossos eleitores nas ruas. Então, a gente não tem que se render por pressão de sindicalista, a gente tem que votar de acordo com o que a gente acredita, e a gente sabe o que vem da esquerda é coisa ruim, e tudo que a esquerda quer aprovar, obviamente, vai nos prejudicar, e tudo que eles querem, de alguma forma, derrubar, normalmente é algo que é bom para a nossa sociedade. Então, essa pressão existe em Santo André, grupo reduzido, organizado, dá a impressão que é uma grande maioria, né? Então, numa galeria que cabem 200 pessoas, tem 70 sindicalistas lá gritando contra os vereadores, dá a impressão que a cidade está colocando essa pressão. Mas já foram desmascarados, a gente sabe que são 70, ocupa grande espaço do plenário, mas se forem para as ruas não passam disso também. Então não tem que dar importância, pelo menos aqui em Santo André. Ó, só deixa eu colocar aqui na tela o que o Drax falou aqui, ó. Like na live. Galera, deem like para a live chegar em mais gente, pessoal. E só um comentário, tu falou que o pessoalista aí da Câmara de Santo André é um senhor de quase 70 anos. Eu acho que é um senhor. De exemplo para quem é do Rio Grande do Sul, principalmente de Porto Alegre, o PSOL tem um vereador aqui que é nesse estilo, é um senhor também, que seu nome que é o Pedro Ruas, o vereador Pedro Ruas, que se eu não me engano, ele também era do PT e foi pro PSOL. Então é um senhorzinho que tu não acha. Se tu olhasse na rua, tu não ia achar que era alguém do PSOL. Exato. Ele é aqueles dissidentes, né? Que o pessoal ele surgiu Sim. do PT, né? Então, na época que o pessoal surgiu, essa galerinha tudo saiu do PT e foi pro pessoal. Devem ser companheiros, devem até que se conhecer. Provavelmente deve se conhecer É. e se reconhecer pela aparência. Sim, sim, sim. E só um breve comentário meu, esses dois projetos que tu comentou, tipo, pode ter gente que ache que combater essas pautas identitárias é besteira, mas é muito pelo contrário. Mas tem uma importância combater essas pautas identitárias para a esquerda não ter mais espaço. Principalmente em cidades que são menores, como por exemplo Santo André em comparação à capital São Paulo, de suma importância isso. Tipo, quando ano passado aqui foi aprovada a questão de proibir o uso de pronome neutro em escola, teve gente dizendo que era besteira, mas não é besteira. É muito importante combater a esquerda em todas as frentes, porque ela nos combate em todas as frentes. Não é besteira, são as armas que a esquerda está. Elas estão usando as armas das políticas identitárias para você simplesmente transformar uma nova geração em pessoas, assim, imbecis, em pessoas que serão facilmente manipuladas pela própria esquerda. Então, um projeto de manutenção de poder
que começa destruindo a tradição de uma sociedade, implantando uma desordem cultural, e com isso eles prevalecendo no poder, se mantendo no poder. O combate à cultura woke é uma defesa da tradição, uma defesa dos valores de família, uma defesa da nossa sociedade, da nossa pátria, e não de forma radical, né? Radicais são os intolerantes que querem impor uma agenda em cima de uma sociedade que nem sempre está disposta a ter determinados assuntos como pautas políticas, mas são impostas. Por exemplo, num país como o Brasil, em que a gente tem quase 50% da população sem água, sem esgoto tratado na porta de casa, a gente tem grande parte da população ainda sem capacitação técnico para trabalho, por isso estão desempregados ou dependendo de bicos, informalidades aí para ter alguma coisa para comer. Num país que a gente vê tantos escândalos de corrupção, o que obviamente atrapalha o desenvolvimento do país. Um país tão burocrático, precisa de reformas tão importantes e estruturantes como a tributária. Qual que é a pauta que interessa para a esquerda? Pautas identitárias. Por quê? Porque isso é uma cortina de fumaça. Primeiro que você, colocando pautas identitárias, você obviamente vai ter um embate entre as pessoas, que gera sempre um sentimento. Ou você vai super apoiar, ou você vai super odiar, né? Então você gera debates, você tira o foco, você vai envolvendo cada vez mais jovens nesses assuntos, que vão começar a ter adesão a essa cultura, e ao longo do tempo, eles simplesmente normalizaram tudo. Hoje, como consequência da cultura woke, a gente está sofrendo uma situação aí que está sendo debatida internacionalmente, que são homens que se identificam como mulheres disputando nas modalidades femininas. O que, obviamente, para uma pessoa razoável, para uma pessoa que entende um pouco de biologia, um pouquinho de lógica, vai saber que mesmo que o homem se vista de mulher, mesmo que o homem seja até um pouco mais agressivo, se transforme através de procedimentos cirúrgicos em mulher, ainda assim, ele, na condição de ter nascido com o corpo masculino, ainda assim ele vai ter uma vantagem sobre mulheres que nasceram femininas, né? E, por consequência, nunca deveriam estar juntos numa competição. Agora, essa cultura woke, por esse tipo de trabalho que tem aí apoio de grandes empresas, porque é algo é bonito, né? Você defender a diversidade, então, tem muito dinheiro envolvido aí por trás da cultura woke, né? Começa a fazer essas transformações e levam a sociedade a uma loucura. Então, o que a gente tem que combater? A gente tem que combater o preconceito. A gente não pode admitir que uma pessoa, por questão de raça, de cor, de sexualidade, seja considerada como melhor ou pior. Todos somos humanos. Então, a questão de preconceito deveria ser o que todos, independente de corrente política, a gente busca combater. É uma sociedade em que todos tenham as mesmas condições. Agora, quando você começa a querer forçar a barra, que a cultura woke é justamente uma forçação de barra, você sai da lógica, você sai da razoabilidade e você vai para o estado de loucura. Então, essa é a importância de combater a cultura woke. A gente quer uma sociedade, sim, que seja respeitosa, uma sociedade, sim, que seja tolerante, uma sociedade, sim, que defenda as individualidades, mas a gente não pode aceitar que isso seja feito à base de uma ideologia destruidora de mentes. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.